Vamos iniciar a segunda parte, né? Nós vimos na parte anterior as briófitas, até briófitas. Aqui nós vamos iniciar falando de pteridófitas, depois de gimnosperma, até chegar às angiospermas, certo? Então, o primeiro grupo de plantas vascular, mas sem semente, é o que nós chamamos de pteridófitas, né? Então, elas são plantas vasculares que não formam sementes, né? Os esporófitos, eles predominam diferente das briófitas. Aqui o esporófito, a fase esporofítica, é que predomina no ciclo de vida. E aí se destacam duas estruturas que vão permitir que essas plantas se desenvolvam um pouco mais, que elas cresçam um pouco mais, que é o xilema, né, que conduz seiva mineral ou xilemática, que é a seiva chamada seiva bruta, e o floema, que conduz seiva orgânica ou floemática, mostrando justamente aqui, ó, os chamados traqueídeos, né, que são os vasos xilemáticos, que conduzem a seiva mais bruta, e os tubos crivados, ou floema, né, que conduzem seiva elaborada, seiva orgânica, certo? Nós vamos ter o gametófito, né, que é chamado de prótalo, né, que é um pouco desenvolvido, e nutre o esporófito, que é diploide, nas fases iniciais, somente nas fases iniciais, né? Então, as principais pteridófitas aí nós temos as samambaias, as avencas, cavalinhas, psolotos, e também os licopódios e as selaginelas, que são aqui esses exemplos aqui. Nós temos as folhas, já a formação de folhas, de caule. Está aqui o gametófito, nós chamamos de prótalo, né, que é como se fosse um protótipo, as raízes, né? Então, mostrando aqui a epiderme, né, o vaso floema, que é que conduz seiva elaborada, seiva orgânica, o xilema, que fica mais internamente, certo? Aqui mostrando exemplos, né, de avencas, samambaias, selaginelas e salvínia. A reprodução é o ciclo de vida, né, por meio de brotamento. Os rizomas, né, uma espécie de caule, ele cresce paralelo ao solo e permite o brotamento, né, que é a fragmentação, decomposição do rizoma em determinados pontos em que se isola uma parte e a planta se desenvolve. Então, no caso do esporófito adulto, ele apresenta folhas férteis, né, que nós vamos chamar de esporângios. Dentro desses esporângios vão ser produzidas estruturas chamadas de esporócitos, que por sua vez vão produzir esses esporos, né, mostrando aqui o que seria esses esporângios. Essa partezinha aqui que vocês estão vendo, vocês já devem ter observado em samambaias, é o que nós chamamos de soros. Então, em condições adequadas, né, de luminosidade e umidade, esse esporo ele se divide por sucessivas mitoses e origina um pequeno gametófito que nós chamamos de prótalo. A maioria das pteridófitas tem um gametófito monóico, ou seja, tanto a parte masculina como a feminina ficam em uma única planta, né? E as células do embrião elas já se diferenciam em raiz, caule e folha. A raiz entra em contato com o substrato, né, o solo ou rocha. Na primeira folha vão se diferenciar os cloroplastos e posteriormente, quando essas reservas elas acabam, o gametófito ele degenera, né? Existem folhas férteis aí que nós vamos chamar de estróbilos. Aí nós temos duas estruturas, né, importantes. Espécies de pteridófitas que formam um único tipo de esporo são chamadas de homosporadas, enquanto aquelas que formam dois tipos, né, o megásporo, que é o feminino, e o micrósporo, que é a parte masculina, nós chamamos de heterosporadas. Aqui mostrando justamente esse ciclo. Está aqui uma samambaia, né, desenvolvimento, os soros, né, aqueles pontinhos que eu mostrei para vocês, os esporângios, né, o folículo em corte transversal aqui mostrando. Aí esse esporângio ele passa por uma meiose, né, redução. Está aqui os esporos N, formação do prótalo, né, que é essa estrutura em forma de coração. Está aqui os anterozoides e a oosfera, os anterozoides como se fossem espermatozoides. Houve a fecundação, formou um zigoto N, e aí vai haver o desenvolvimento do gametófito, certo? Está aqui o gametófito ou prótalo N e o esporófito lá em cima, 2N. Aí nós chegamos às plantas vasculares com vaso, mas com sementes nuas, né, que são as gimnospermas, que são portadoras de semente, mas não estão abrigadas em frutos. As espécies mais antigas, né, datam lá do Devoniano, período Devoniano, 365 milhões de anos atrás. Nós temos 4 filos, né, as coníferas, as cicadófitas, as gnetófitas e as gincófitas. A maioria das espécies pertence ao primeiro filo, né, que é o das coníferas,
Tem aproximadamente pouco mais aí de 600 espécies conhecidas. Aí os exemplos principais são os pinheiros e cipestres. O segundo maior grupo, né, das cicadófitas ou cicas, plantas com aparência de palmeiras, né, que chega a medir aí até 14 metros de altura, né, e foram muito abundantes aí na era Mesozoica. O terceiro grupo, as gnetófitas, né, que são árvores ou trepadeiras que vivem em regiões tropicais quentes e úmidas. E o último filo, né, que é a das ginkgófitas, tem apenas uma espécie conhecida, que é o ginkgo biloba, né, que é uma planta arbórea, né, que chega a medir aí 30 metros, e as suas folhas elas são em forma de leque, né, são decíduas, elas caem durante o período do ano e são plantas dioicas, né, os sexos são separados. Aqui mostra a diversidade, né, de plantas. Está aqui um representante brasileiro, que é a araucária, né, vocês estão vendo, por exemplo, aqui uma cica, certo? São várias espécies de plantas do grupo das gimnospermas. Reprodução em ciclo de vida, né? O esporófito 2N é a fase predominante. Percebam que aqui, desde as pteridófitas, já é a fase predominante, né? O adulto, ele forma folhas modificadas, vai formar os esporângios, que por sua vez vão abrigar os estróbilos. No caso, os estróbilos masculinos são chamados de microestróbilos, né? Que formam os micrósporos, que por sua vez abrigam estruturas que são chamadas de microgametófitos, né? Que são como se fossem, a célula reprodutiva. Já os estróbilos femininos, né, formam os megásporos, tem esse nome mega justamente porque é maior, e vão abrigar os megatófitos, megagametófitos, aliás. Mas há espécies monóicas, né, que abrigam os dois numa planta só, que abrigam os micrósporos e os megametófitos. Os micrósporos, eles formam microsporângios, né, por meio de meiose, por meiose dos grãos de pólen, né, que vão originar os microsporócitos, né, que é o grão de pólen que corresponde ao gametófito imaturo ainda. Já posteriormente, né, antes da fecundação, essas células do grão de pólen, elas crescem. Uma célula do grão de pólen, ela cresce formando o que nós vamos chamar de tubo polínico, que é uma extensão, um canal por onde vai sair essa célula, e ele penetra no óvulo. Essa célula geradora, ela se divide por mitose, origina uma célula estéril e uma célula chamada de espermatogônia, né, que vai originar as células espermáticas. Aqui mostrando justamente essas estruturas, o tubo polínico, que é essa estrutura gigante, né, por onde vai passar as células espermáticas, certo? Que a parte estéril, né, e a célula que nós chamamos de espermatogônia, que é justamente a célula germinativa. Por sua vez, a estrutura feminina, né, vai produzir os megasporófilos, né, onde formam os megasporângios. Essa célula, ela sofre meiose, origina 4 células, sendo que 3 degeneram, fica apenas uma, que é o megásporo. Esse megásporo, ele sofre mitoses sucessivas, né, onde se formam um ou mais arquegônios, que abriga a célula reprodutiva, que de fato é a oosfera, né? Essa oosfera, ela se forma, né? Ela é formada pelo tecido diplóide, originado do megasporófilo e do megagametófito, né? Esses arquegônios, eles têm uma abertura, né, voltada para o tegumento do óvulo, chamado de micrópula, que é por onde vai penetrar o tubo polínico. Aqui mostrando justamente essa estrutura, ó. Certo? Percebam como é totalmente diferente. Está aqui a micrópula, a oosfera, por onde vai penetrar o tubo polínico, né, e vai adentrar aqui a estrutura masculina com as células espermáticas. Processo de polinização, né, e formação da semente. Essa polinização nada mais é do que uma transferência do grão de pólen até os óvulos. Pode ocorrer por meio do vento, né, no caso chamado de anemofilia. Pode ser por insetos, como no caso das cicadófitas, né, em que é realizada por besouros, e aí nós chamamos de entomofilia. E aí o zigoto resultante dessa fecundação da oosfera, né, ele vai originar o embrião. No caso, a semente é um conjunto formado pelo esporófito jovem mergulhado no megagametófito, certo? Está aqui esse processo de formação, o esporófito adulto, o estróbilo aqui, e no caso aqui o estróbilo masculino, né, e o estróbilo feminino. Percebam como é maior, por isso que é chamado de megastróbilo, certo?
Está aqui o megasporângio, passa por uma meiose, né? Se diferencia aqui o grão de pólen e lá o óvulo. Está aqui a oosfera, né? Que é uma célula haploide. Vai haver o processo de... Está aqui a micrópila aberta, né? Vai haver o processo de fecundação, fusão aqui, origem da semente. Já percebam como ela já está formada aqui, já houve aqui o processo de fusão, vai haver a germinação, né? Uma chamada semente alada, né? Como se tivessem asas, são aberturas. E aí o desenvolvimento dessa estrutura, né? Raiz, caule, os cotilédones, que são as folhas jovens, e aqui o esporófito jovem. Já as plantas com sementes e frutos, que nós chamamos de angiospermas, né? Elas são dominantes no planeta. Hoje são a espécie dominante no planeta. Variam de espécies de grande porte, como os eucaliptos da Austrália, né? Que tem troncos aí que podem chegar até mais de 110 metros de altura e 20 metros de circunferência. Mas também tem espécies com menos de 1 metro de comprimento, certo? Quanto à forma, elas podem ser árvores, arbustos, ou trepadeiras, ou capins. Então vocês percebam que não existem só angiospermas gigantes, né? Nós temos até mesmo capins. Elas vivem no solo, na água, sobre outras plantas, em certo caso até como parasitas ou como inquilinas. O filo aí que engloba as mais angiospermas é o chamado antófita, né? Que é do grego anto, que produz flor. Os pesquisadores apontam, né, que essas angiospermas elas descendem de um ancestral em comum. Logo, elas são um grupo monofilético. Isso daí a gente viu nas aulas passadas, né, o que é um grupo monofilético. Estima-se que haja aí entre 250 e 400 mil espécies de angiospermas. No Brasil nós temos 40 mil. Né? Elas estão passando por modificações na classificação. Né? E aí nós temos 3 tipos, né? As monocotiledôneas, que formam um grupo monofilético aí, que reúne 23% das espécies. O que reúne mais espécies são as eudicotiledôneas, que reúnem 75%. E nós temos as dicotiledôneas basais, com cerca de apenas 2% das espécies. Aqui mostrando justamente a diversidade. Percebam que nós temos uma diversidade, por exemplo, de uma planta que vive numa região úmida, o tamanho dela, mas nós temos plantas também que vivem em regiões secas. O mandacaru ele é uma angiosperma, certo? Nós temos plantas de ambientes litorâneos, certo? Mas nós temos plantas também que muitas vezes a gente não sabe classificar, né? A gente pensa que pertence a um outro grupo, mas é uma angiosperma, certo? Aqui mostrando, por exemplo, na letra G, o arroz, certo? Então, um exemplo de eudicotiledônea nós temos aqui a castanheira. Um exemplo de monocotiledônea aqui nós temos, por exemplo, a banana. E um exemplo aqui de dicotiledônea basal nós temos a magnólia, certo? E aí nós chegamos à reprodução, o ciclo de vida, né, das angiospermas é muito semelhante às gimnospermas. A diferença são 2 estruturas, certo? Que as angiospermas possuem, que as gimnospermas não possuem. A primeira delas são as flores, né? As flores são os órgãos reprodutivos das angiospermas. E também as sementes das angiospermas, elas ficam protegidas no interior do ovário, que dá origem ao fruto. Então, o fruto e as flores são o principal diferencial das angiospermas em relação às gimnospermas, certo?